Então, boa tarde. Meu nome é Valéria Miglioranza e junto com a Camila Dornelas Vargas a gente vai apresentar o relato de caso de tumor de células de Leydig em equino criptorquida. Então, esse foi o relato que a gente se baseou para apresentar. E começando com uma revisão. Então, os testículos, eles são órgãos pares localizados intraabdominais na fase embrionária e extraabdominais na fase extrauterina. Eles são alojados na bolsa escrotal e são recobertos por uma cápsula fibrosa, que é denominada túnica vaginal, que possui a camada parietal e a camada visceral. Nos equinos, eles se localizam juntos à parede abdominal, próximo ao anel inguinal. O mecanismo da termorregulação testicular é necessário para que o processo de espermatogênese possa ocorrer de maneira eficiente. A temperatura, então, dos testículos deve ser um pouco abaixo da temperatura corporal e os mecanismos utilizados para fazer a termorregulação eficiente é o movimento da túnica dartos, que ela contrai ou relaxa, permitindo a troca de calor com o ambiente. O músculo cremaster, que pode aproximar ou afastar os testículos da cavidade abdominal. O plexo pampiniforme, que promove as trocas de calor entre o sangue arterial e venoso. E a localização dos testículos, onde eles devem estar alojados fora da cavidade abdominal. A descida testicular então, a migração ela deve ocorrer ainda na vida fetal, através do encurtamento do gubernáculo, e nos equinos pode ocorrer 30 dias antes ou até 2 semanas após o nascimento. Porém, é necessário esperar até os 3 anos para confirmar se ocorreu falha na descida dos testículos. Pode ocorrer raros casos onde o equino pode nascer com os testículos já na bolsa escrotal. O criptorquidismo, então, é a interrupção do deslocamento do testículo que não migra até o saco escrotal e fica alojado na cavidade abdominal. É uma patologia frequente em equinos e as causas elas não são totalmente elucidadas, porém há um consenso de que a causa seja hereditária. E a etiologia também ainda não é totalmente esclarecida, porém acredita-se que se trata de uma anomalia multifatorial e com possíveis alterações que afetam o gubernáculo, sendo a ausência do desenvolvimento ou o desenvolvimento anormal do gubernáculo. Ela é classificado em uni ou bilateral, abdominal, inguinal, ingno-abdominal ou ingno-escrotal. E nos equinos é mais comum ocorrer unilateral. O comportamento sexual do macho continua normal, porém o testículo criptorquida ele apresenta uma produção espermatogênica deficiente. Os mecanismos de temperatura não ser a correta. E os criptorquidas bilaterais, eles são considerados estéreis e os criptorquidas unilaterais são considerados subférteis. O diagnóstico é através do histórico, com avaliação física, com a palpação externa da bolsa escrotal e a palpação transretal com auxílio de ultrassonografia. O tumor de Leydig, então, ele é considerado raro em equinos, sendo difícil estimar a sua ocorrência, já que a maioria dos equinos eles são castor-quiectomizados ainda jovens. Pode ser unio-bilateral, único ou múltiplos. Ele pode ser redondo a ovoide. O tamanho variável, devido eles não tornam-se muito grandes, devido à cápsula testicular ser inflexível. E ele é considerado benigno com baixo potencial metastático. Os sinais clínicos que são mais observados é o inchaço firme, aumento da temperatura local, sinais de dor. Não foram observados sinais de desconforto na coleta de sêmen e na avaliação do seminal observou-se a azoospermia, que é a ausência de espermatozoides no ejaculado, ou pode observar também oligozoospermia, que é a redução no número de espermatozoides por ejaculado. O diagnóstico, então, na maioria dos casos, é um achado incidental de exame clínico ou da necrópsia.
O diagnóstico complementar pode ser por punção aspirativa por agulha fina, porém ela não é muito eficiente quanto à avaliação histológica, e ultrassonografia. No exame macroscópico, então, observa-se o tumor discretamente encapsulado, amarelado e bastante vascularizado. E no exame microscópico, observa-se as células intersticiais neoplásicas arredondadas a poligonais, citoplasma abundante, granuloso, eosinofílico e com presença de vacúolos, os núcleos arredondados com cromatina frouxa. O tratamento, a principal forma de tratamento é a orquiectomia bilateral, que é a prática mais comum, e nos animais criptorquidas se faz a criptordectomia, que é o mesmo procedimento da orquiectomia, mas ela remove os testículos que ficam retidos no canal inguinal ou na cavidade abdominal. O caso relatado foi de um equino da raça quarto de milha de 6 anos. O tutor relatou que o animal apresentava apenas um testículo visível, então nesse testículo foi realizada a orquiectomia. Mesmo após o procedimento, o tutor relatou também que o animal manteve-se com temperamento agressivo e também com um comportamento de garanhão. Durante o exame físico desse animal, os parâmetros de frequência cardíaca, frequência respiratória e mucosas estiveram dentro dos valores de referência. Foi realizada então a inspeção e a palpação do saco escrotal, na tentativa de encontrar o testículo retido, porém sem sucesso. Por conta disso, foi realizada a palpação retal e a ultrassonografia abdominal e transretal, sendo então que na ultrassonografia transretal foi encontrado o testículo inserido no canal inguinal e na imagem pôde-se observar que não havia também nenhuma alteração ou modificação testicular. Por causa do criptorquidismo, foi optado então por fazer o tratamento cirúrgico. Para isso foi solicitado um hemograma que apresentou uma discreta anemia, porém nenhum outro parâmetro que pudesse afetar no procedimento. No pré-operatório, o animal ficou em jejum de sólidos por 12 horas e de líquido por 8. No protocolo anestésico foi utilizado na MPA a cepra e detomidina, na indução ketamina e midazolam, na manutenção isoflurana, no bloqueio local lidocaína e na analgesia transoperatória dipirona e Maxicam. Foi realizada então a criptorquidectomia. Para isso o animal foi disposto em decúbito dorsal. Inicialmente foi realizada a abordagem inguinal, mas foi sem sucesso, e então optou-se por fazer a abordagem parainguinal modificada, que obteve sucesso. Na recuperação pós-operatória, o animal manteve-se internado, a analgesia continuou com Maxicam e dipirona, a antibiótico terapia foi associada penicilina, gentamicina, streptomicina e diclofenaco, por 5 dias, e a limpeza foi realizada com solução fisiológica e aplicação de spray prata. Após a retirada do tumor do testículo, o testículo foi encaminhado para o histopatológico e neste foi observado uma substituição difusa do parênquima testicular por cordões de células de Leydig que circundavam os cistos. E também foi observado o citoplasma abundante, intensamente eosinofílico e núcleo redondo com cromatina grosseira. Por conta desses achados, foi sugerido então que o diagnóstico seria neoplasma das células intersticiais ou células de Leydig. Como discussão, pôde-se concluir então que o animal do caso relatado tinha um tumor das células intersticiais ou células de Leydig, e isso foi diagnosticado pelo histopatológico. Segundo o Mello, essa condição é rara entre os equinos e ocorre principalmente em animais precocemente castrados.
Segundo o Nascimento e Santos, a maior prevalência de neoplasias testiculares ocorre em animais criptorquidos e com idade superior a 5 anos. Segundo o Mello, o criptorquidismo é um fator contribuinte na formação de tumores das células de Leydig. E segundo Tinibar, dentre os sinais clínicos observados, todos eles são inespecíficos e dentre eles existem as mudanças de comportamento, como agressividade, que é comumente observada nos criptorquidas, que foi observado também nesse animal relatado. Segundo Nascimento e Santos, a atividade espermatogênica pode ser afetada, observando então a queda da qualidade seminal e também da interferência na fertilidade. Segundo Andrade, os criptorquidas unilaterais podem manter o comportamento sexual normal, sendo afetada apenas a qualidade espermática. Segundo Tinibar, a ultrassonografia transabdominal e transretal são extremamente relevantes no pré-operatório de cavalos criptorquidas, e ele também constatou que a principal forma de diagnóstico é a avaliação histológica. E segundo Dalek, leidgostomas são neoplasias de baixo poder metastático e por isso não há necessidade de utilização de quimioterápicos, sendo a cirurgia curativa. Como considerações finais, pode-se dizer que essas neoplasias testiculares são muito incomuns na clínica de equinos, provavelmente pela raridade do caso e também pela dificuldade diagnóstica. O baixo potencial metastático e a benignidade dessa neoplasia condiz com um procedimento cirúrgico sendo suficiente, não necessitando de quimioterápicos. E em relação ao relato propriamente dito, o animal, depois da cirurgia, ele pode retornar às suas atividades normalmente, apresentando uma ótima recuperação, sem danos, sequelas ou prejuízos ao seu desempenho. E é isso.